Olá pessoal, vocês que estão acostumados com os nossos vídeos lá no interior, hoje nós vamos fazer ele aqui na cidade. Muita gente já nos perguntou o que o poder público aqui do nosso município, aqui do oeste de Santa Catarina, nosso município é Itapiranga, o que ele dá de incentivo à produção leiteira aqui. Para isso, nós viemos então aqui na nossa prefeitura municipal falar com o secretário municipal da Agricultura sobre as ações que o poder público municipal exerce para incentivo, fomento da atividade pecuária. Então assim, deixar bem claro, eu não quero escutar nenhum mimimi de comentário por causa de politicagem. Nós não vamos falar em partido político que está administrando ou algum programa que existe hoje, mas ele foi iniciado por um outro partido, entendeu? Ou o que essa prefeitura está fazendo a menos ou a mais do que outras administrações. O que nós vamos falar hoje é exatamente aquilo que hoje está acontecendo aqui em Itapiranga. E qual é o motivo disso? São duas. Uma é para que os espectadores desse canal aqui de Itapiranga, eles possam conhecer todos os programas que a prefeitura tem e outros municípios, eles podem eventualmente copiar sugestões que o nosso município aqui está fazendo junto aos produtores. Eu tive relatos de secretários de agricultura de outras prefeituras, deles entrar em contato comigo e falar assim: tá, Roberto, nós até queremos fazer alguma coisa pelos nossos produtores, mas nós não sabemos o que. O que vocês fazem lá em Itapiranga? Então, para responder essa pergunta, nós vamos lá falar com o nosso secretário. Vamos lá? Então, estamos aqui com o secretário Eusébio e, como eu falei antes já, nós vamos agora falar, vai ser um legítimo bate-papo, né, do que o poder público de Itapiranga faz de fomento para a atividade leiteira. A gente sabe de outros programas em outros setores, mas hoje o nosso público é gado e leite, então falar do dos programas, incentivo, inseminação, nitrogênio, tem vários programas que a prefeitura incentiva. Então, como eu já falei, existem os munícipes que de repente não sabem de todos o trabalho que a prefeitura está executando, mas nós temos espectadores no Brasil que querem também saber o que eventualmente pode ser copiado do exemplo de Itapiranga e ser levado para outras regiões. Tá? Então, prazer conversar contigo. Boa tarde, então. Boa tarde aos ouvintes do canal. É uma alegria muito grande poder conversar um pouco sobre os programas de incentivo aqui do município de Itapiranga. Uhum. Para quem não conhece Itapiranga ele fica aqui é o primeiro estado de Santa Catarina. Nós estamos no início, né? Estamos no início do estado de Santa Catarina. Até nós vamos fazer, vamos colocar junto na imagem, tá? Olha só, pessoal, onde é que fica Itapiranga. Tá, divisa com Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina. Nós somos o primeiro município do estado de Santa Catarina. Exatamente isso. Então aqui, Itapiranga, nós temos aqui uma bacia leiteira já consolidada de muitos anos. Essa colonização alemã ela vem com essa aptidão para essa atividade. Para que vocês tenham uma ideia, Roberto, vamos pegar aqui um contexto dos últimos 12, 15 anos. Itapiranga tinha em média, 1.100 produtores de leite. Uhum. E a nossa produtividade gerava em torno de 100 mil litros por dia. Uhum. Hoje, essa balança ela se inverteu. O número de produtores caiu pela metade. Nós estamos hoje na faixa de 560 produtores, a 580. E a nossa produtividade diária hoje está em 200 mil litros por dia. Uhum. Então isso significa que a genética de Itapiranga não é uma coisa que nós começamos hoje e o resultado vem amanhã. É uma coisa que já vem sendo construída de muitos anos.
E para falar dos incentivos aqui para Itapiranga, eu acredito que Itapiranga mesmo, a gente considerar municípios vizinhos aqui como São João, Tunápolis também, são referências a nível estadual e a nível de Brasil com relação à atividade de leite. Nós temos aqui um programa bastante importante, que é, entrando já na questão dos programas, Roberto, que é a questão do programa Melhoramento Genético. O programa Melhoramento Genético também ele vem desenvolvendo há muitos anos, ele vem tempos em tempos sofrendo algumas alterações para ter esses ajustes conforme a demanda lá da propriedade. Historicamente, o município, por meio da secretaria, comprava o material genético, licitava. No caso, material genético aqui nós estamos falando só de sêmen, não de embriões, tá? Isso, exatamente, isso aí. E distribuía aos produtores, aos bovinocultores de leite. Mas assim, existe muita particularidade, existe genética, existem produtores que estão mais tecnificados, uns menos tecnificados, e vem sendo cobrando com o passar dos anos para que se tivesse um diferencial nesse material. Uhum. Então, o que houve de ajuste? Não houve aumento no valor. Hoje nós investimos nesse programa Melhoramento Genético 2022, nós estamos investindo aí na casa de R$800 mil nesse programa. Isso envolve, então, o material genético, que é o sêmen, mais o material, nitrogênio, luvas, bainha. Isso. Cada produtor, ele pega o seu inventário na Cidasc, que é a companhia aqui de Santa Catarina, e nós pegamos ali todos os animais fêmeas acima de 12 meses e entregamos 130% em doses do que ele tem registrado lá. Para dar um exemplo, então, se ele tem 100 animais registrados, ele recebe 130 doses de sêmen. Considerando 30% repetição. Exatamente. Hoje, pelos nossos índices aqui do ano passado, ele chegou na faixa de 26% de retorno. Os números que a gente conseguiu alimentar pelos nossos inseminadores. Eu não estou considerando aqui os números das propriedades que fazem a própria inseminação. Mas eu acredito que até esse pessoal que faz a inseminação, eles têm até um resultado melhor do que esses que estão trabalhando com os inseminadores terceirizados para a prefeitura. Então, o produtor ele recebe do município sêmen, luvas, bainha e o nitrogênio. Nós temos hoje aqui, para te ter uma ideia desse total aí de 460 produtores, 140 produtores hoje que têm o seu botijão em casa e que fazem inseminação. O restante, nós temos hoje 3 contratados que fazem inseminação conforme a demanda das propriedades. E esses 140 produtores que têm o botijão, eles representam 60% da produtividade de leite que tem nesse programa. Então, pessoal, para vocês entenderem, se você tem um botijão para guardar o sêmen, a prefeitura fornece nitrogênio, sêmen, a luva, bainha. Isso aí, entendeu? E o produtor tem como escolher entre certas touros que foram licitados, dentro de raças holandês, Jersey, zebuínos e de corte, para ele escolher. Ele não paga nada pelo sêmen se algum touro, de repente, na licitação custou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não, o valor ele não paga a diferença. O que aconteceu a partir desse ano, 2022, foi que a gente abriu a seguinte possibilidade. O produtor ele pode pegar 100% do sêmen que a prefeitura licita, que até o ano passado só tinha essa possibilidade. Ele pode pegar 100% do sêmen contratado de forma independente, e o município tem uma contrapartida com valor que gira aí na faixa de R$24 por dose de contrapartida da prefeitura. Ou ele pode pegar, que a maioria tem feito isso, eles têm um plantel selecionado, eles pegam uma porcentagem de sêmen diferenciado, e o restante eles pegam pela prefeitura. Mas tudo dentro daquele limite dos 130% que eu mencionei, conforme o plantel que ele tem registrado na Cidasc. Tá, e aquele pessoal que você comentou antes, que são os 3 inseminadores. No caso, o produtor paga somente a inseminação, o serviço do inseminador. Perfeito. Isso hoje gira na faixa de R$20. R$20. Tá? Porque o inseminador também ele recebe todo o material da prefeitura, e os R$20 seria o serviço dele lá fazer a inseminação. Exatamente. Lá está embutido o custo de manutenção do transporte dele, especialmente isso, e o serviço E nesse valor dos R$20, se ter repetição, ele acaba voltando e o produtor não paga nada por essa repetição que porventura tem que fazer.
Então, esse seria o programa com maior abrangência, digamos assim, para voltado. Seria um dos programas que a gente considera um dos mais importantes. O produtor bovinocultor aqui de Itapiranga, ele tem atendimento clínico veterinário de segunda a segunda, durante 24 horas por dia. Ele só paga os medicamentos utilizados. Se porventura ele tem em casa, o veterinário, ele chama o veterinário, independente da hora, ele faz o serviço, ele tem a medicação, o veterinário volta e fez o serviço dele. Não tem despesa de quilometragem? Não tem nada. Por enquanto nós aqui, outros municípios aqui têm trabalhado com a questão de fazer a contratação por serviço de veterinário. Como nós temos pela Secretaria 2 veterinários hoje concursados, a gente ainda está optando para fazer 100% nessa modalidade, até porque eles estão dando conta do recado. Então, nós temos um veterinário que trabalha especificamente com a questão de clínica veterinária, mas ele tem que ter o descanso dele semanal, né? Então, nos plantões e finais de semana, ele tem o suporte do segundo veterinário que a gente tem pela secretaria. Mas o produtor, ele não paga absolutamente nada pelo serviço clínico veterinário. Para te ter uma noção, o ano passado a gente fez um levantamento, foram 2.200 atendimentos clínicos veterinários. Isso dá quase 10 por dia? De 7 a 8 atendimentos diários, considerando aí. Então, é um programa assim que tem uma abrangência bastante grande e a gente continua mantendo até para incentivar essa atividade aí da bovinocultura de leite. Continuando, nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, Itapiranga, nós somos Santa Catarina, que são mais de 200 municípios, né? Nós somos o município em Santa Catarina com o maior número de propriedades certificadas. Na data de hoje, nós temos... No caso aqui, certificado seria livre de brucelose e tuberculose. Perfeito. Nós temos... em Santa Catarina hoje tem aproximadamente 1.600 propriedades. Nós temos hoje aqui por volta de 110 propriedades que estão livres e certificadas pela SIDASC. O que garante esse status, um pouco do sucesso, são 2 programas que tem aqui pela Secretaria. Um deles é uma parceria que o município tem com o Sebrae, com o Sebrae Tech. Hoje, atualmente, estão sendo assistidos aí 233 propriedades, onde o produtor paga uma contrapartida. Por meio do Sebrae é pago 550 mil para esse ano, 2022, e o produtor paga a contrapartida para trabalhar com essa certificação. E o município é parceiro, porque o município paga o Sebrae pela parceria que tem município-Sebrae. Então, acaba essa parceria proporcionando esse auxílio para esse programa, para ter esse sucesso. Acontece algumas situações, Roberto, que quando uma propriedade é positivada com brucelose e tuberculose, o produtor acaba caindo meio que no desânimo, né? Algumas vezes tem que ser abatido os animais. Então, essa é uma forma, como testa muito, acaba encontrando focos por razão desse excesso de testagem. Nós, por meio aqui da Secretaria, criamos um segundo programa para dar incentivo nessa modalidade, que é um programa de auxílio à brucelose e tuberculose, também nas propriedades que estão interditadas pela SIDASC, com foco. Toda vez que ele precisar fazer exame de brucelose e tuberculose, nós pagamos R$37, mais ou menos R$37 por animal, até que essa propriedade seja liberada pela... Porque ele precisa fazer umas X baterias para provar de que não tem mais, e a partir do momento em que não deu mais nenhum foco, ele tem que fazer mais uma contrapartida, mais uma para justificar de que não tem nenhum caso mais, não é isso? Exatamente. Então, isso é a partir desse momento que a SIDASC ele faz um laudo dizendo que a propriedade está liberada. O produtor pode voltar a comercializar. E é um programa assim, que nós estamos colocando, não parece muito, mas assim, tem propriedades, tem acontecido, está tendo muito foco, justamente em razão dessa grande certificação, e nós estamos investindo nesse programa hoje por volta de R$200 mil para garantir a manutenção desse programa. Então, um programa assim, que tem um custo financeiro que impacta, mas a gente tem o resultado que o produtor lá na ponta acaba... Um produtor que desanima, que às vezes deixa de produzir... Já está com aquela desgraça da doença. Então, às vezes, esse alento de vamos fazer esse teste... Santa Catarina ainda consegue hoje pagar
quando comprova tuberculose, né, consegue pagar, indenizar os produtores ainda, né? Então, até que fica esse intervalo, ele tem essa condição de receber esse incentivo por parte da prefeitura. Então, dando sequência aqui, Roberto, nós temos aqui hoje um programa que nós estamos incentivando, que é o programa de enterro de animais. Hoje existe lá o produtor, morre um animal, ele liga aqui na Secretaria da Agricultura ou na Secretaria de Transporte, mas o recurso sai aqui da Secretaria da Agricultura e nós pagamos para fazer esse enterro do animal. Isso é um caminhão com uma reta escavadeira, vai lá na propriedade, né, faz um buraco, joga o animal dentro e fecha. Isso. Então, para te ter uma ideia, esse programa, o ano passado, foram enterrados em torno de 850 animais. Tá? Então, o número de partos diários são 50 partos por dia, tá? Nós fizemos aí em torno de 3.000 inseminações por mês, e o número de partos, 50 partos por dia, então acaba que nasce muito, acaba também morrendo muito animal também, né? Só que esse programa, assim, nós colocamos que nem tu mencionou, uma reta escavadeira, um caminhão, algumas vezes vai um motorista de caminhão e um operador de máquina. Então, e o município é grande, quando vem morre uma num ponto, morre um outro animal no outro ponto. Isso. Então, esse é um programa que a gente paga, mas assim, é um programa que a gente já está buscando outra alternativa, porque primeiro a gente vê a questão do impacto ambiental. Hoje, o cuidado que o produtor tem lá na hora de enterrar o animal, ele não tem muito esse cuidado. O operador, muitas vezes, também não pergunta se tem uma nascente ou não tem uma nascente ou alguma outra fonte de contaminação. Então, é um programa caro, do ponto de vista que tu poderia ter 2 operadores e 2 implementos trabalhando para o município, tu está aí hoje fazendo enterro de animal. Então, é muito mais viável para o município, por exemplo, se tivesse uma empresa que recolhesse essas carcaças aqui e fizesse o produto. Já teve isso alguns anos atrás, e do ponto de vista econômico era muito mais vantajoso para o município. Eles recolhiam isso e tiravam óleo e faziam farinha. Isso. E houve alguma inconsistência, que eu não me recordo exatamente com o mapa, e foi proibido de fazer essa farinha. Então, acabou sendo inviável para a empresa e acabou saindo. Agora, pode ser que já tenha algumas novidades, a gente acabou lendo na imprensa aí, que pode ser que no curto prazo tenha novamente uma empresa com interesse na região, e que seria muito interessante para nós, porque hoje esses animais podem até mesmo entrar numa propriedade que tem algum foco, pega aí uma doença, faz o enterro do animal e até mesmo fazer Mas pelo menos não tem aquele aspecto de tu ir para o interior e ter carcaça jogada por ali, ter os urubu ali, ou ter a chance de dar botulismo. Isso, perfeito. Tá? Então, tipo assim, dentro do que existe hoje é o melhor que está sendo feito, mas não seria o ideal. Ainda não seria o ideal. Então, nós estamos fazendo esse programa de modo tampão, mas assim, é aquela situação, né? O produtor não tem custo nenhum. O produtor, atualmente, o custo para ele é 0, né? Mas para o município é um programa custoso, justamente pelos... O produtor perde o animal e o município, então, vai lá... então deixa de produzir, dá o retorno para o município, mas é um programa que também está sendo investido aí na faixa aí de 240 a 300 mil por ano, se tu considerar manutenção de caminhão, de reta, operador, motorista, e deixa ainda de fazer vários outros tipos de serviço, né, Roberto? Um outro programa específico que a gente tem, que a gente pode considerar aí, existe um programa que é pela produtividade. Então, como nós temos aí em torno de, pela movimentação econômica, existem faixas de movimentação econômica, e conforme ele movimenta, são 11 faixas de movimentação econômica, conforme o movimento econômico, ele recebe um recurso para manutenção da atividade dele, seja com máquinas, com insumos, com implementos. Aquele bônus... Isso, esse programa é chamado, popularmente conhecido como bônus. Então, como a gente tem essa quantidade de produtores, 450, 460 produtores, esses produtores aí têm esse incentivo também. Isso é em dinheiro. Depositado no banco. Isso. Então, gente, aqui você produzindo, tirando nota,
tá? Você, no final do ano, ou cada quanto tempo? Isso. Uma vez por ano, tá? Você comprova a movimentação e conforme a faixa que você se enquadra, você recebe dinheiro na conta para reinvestir na propriedade. De quanto que é a diferença? O quem menos ganha, ganha O quanto? que menos ganha, nesse ano está ganhando R$ 300, o que mais ganha está ganhando R$ 1.800. Então, vale a pena a questão do movimentou mais, vai ter mais retorno, né, conforme a faixa de movimento econômico na prestação de contas ali na unidade da fazenda. Roberto, tem outros programas assim, ó, esses são programas exclusivos para bovino, para produtores de leite. Mas esses produtores de leite, eles estão, por exemplo, ele pode acessar todos os outros programas da Secretaria da Agricultura. Cito aqui, por exemplo, a questão do programa do transporte de calcário. Ele recebe, ele pega o calcário, ele paga o transportador e nós pagamos para ele depois o transporte do calcário. Ele só vai pagar o calcário lá na... O calcário e a distribuição na lavoura, mas de levar o calcário do depósito, tá, até na propriedade a prefeitura paga. Isso, nós pagamos um valor lá por tonelada transportada. Então, a maioria hoje são bovinocultores de leite. Além disso... Cascalho... Acesso, melhoramento de cascalho é para todos, mas estão inclusas essas propriedades também. Então, eles são assim, ó, eles são um outro programa que é a sustentabilidade hídrica, ele quer fazer investimento lá para depósito de água. Ele pode investir até 140 mil, nós pagamos 12% desse investimento. Esse depósito de água é açude? Açude, captação e distribuição de água. Então, ele quer fazer uma captação num rio. Vai ter bombas, vai ter sistema de... 12% ele recebe... De incentivo. Então, ele pode receber esse valor aí, é um valor que ele vai receber em 2 parcelas. Então, assim, são inúmeros programas, ele tem programa de açudar, se ele quiser fazer melhoramento de açude, ele recebe também 10 horas. Então, para te ter uma ideia... 10 horas de escavadeira hidráulica, trator esteira, deve estar na faixa de R$300, mais ou menos, a hora, por aí. Isso, ele recebe um percentual. Hoje gira em torno aí a contrapartida da prefeitura, em torno de R$144 até 10 horas que ele recebe para isso. Se a gente somar, fazendo um cálculo aqui bastante simples, se a gente somar todos esses programas, Itapiranga distribui para o produtor, para o bovinocultor de leite, hoje em torno de 2.900.000 por ano. Por ano. Para nós fazer um cálculo aqui, é a única atividade, se nós fazer aquele cálculo inicial lá que nós fizemos ali antes, 200 mil litros de leite por dia, aproximadamente 75 milhões de litros anuais. O movimento econômico que deu ano passado foram 140, arredondando agora aqui, 142 milhões de movimento econômico do leite. O leite é a terceira atividade do ponto de vista do movimento econômico aqui em Itapiranga. O retorno de ICMS pela atividade do leite girou em torno de 2.900.000. Então, 2.900.000 de retorno de ICMS são 2.900.000 de retorno reinvestido na atividade. É sem dúvida nenhuma uma atividade com maior subsídio, considerando que ela não é ainda uma atividade com integração, mas tudo aquilo que ela gera de imposto, com números de hoje, retorna para ela na forma de programas de incentivo. Que maravilha! Não, por isso que eu falo. O pessoal pergunta, né? Daí pergunta onde que é Itapiranga. Nós temos um relevo totalmente desfavorável para a agricultura, por isso até a pecuária aqui, eu acredito que ela puxou mais, porque nossas áreas de maquinário não são grandes, são 5 hectares aqui, 2 hectares ali, um peral, umas vacas penduradas. Hoje a demanda que existe também pelo transporte dos caminhão-truque, 4 eixos, leiteiro, tá? A gente passa às vezes em outras regiões, tu anda um dia inteiro e tu cruza por um leiteiro. Aqui, cara, tem que 10, 12, 15 leiteiros na estrada. Então é muito grande todo o movimento que existe econômico em cima do leite aqui em Itapiranga e nas nossas cidades, municípios vizinhos aqui é muito forte. Exatamente. Mais alguma consideração? Não, o que a gente tem visto aí, Roberto, é a questão assim, ó, que o
agora consolidou, com a entrada Itapiranga, não tinha até esse ano nenhuma indústria de leite, né? Então, esse ano, vamos dizer, coroou para nós que foi um ganho bastante significativo, nós ter uma indústria de leite. Agora aqui. começou, né? Faz poucos dias. Poucos dias. Começou a industrialização. Então, conforme o Teto mencionou, são aí 12 a 14 empresas que circulam aqui pelo município de Itapiranga recolhendo leite para tirar o leite de Itapiranga. Então, agora vamos poder beneficiar. Agora temos o ciclo completo. Exatamente. Então, para nós, isso aí coroou, a gente está bastante satisfeito e que espera que aumente ainda mais a questão da produtividade. Além, então, agora que nós temos essa agroindústria, essa laticínios, nós temos aqui um frigorífico de aves e um frigorífico de suínos, além de ter frigorífico matadouro de bovinos. Exato. Pequenos, mas esses são pequenos, ou de aves e suínos, são matadouros grandes da JBS. Então, nós temos aqui realmente um povo trabalhador, tá? Porque tudo que envolve aqui a cidade, praticamente tudo provém do interior. Né? Nós temos pouca indústria que não trabalha para algum segmento do interior. Exato. As indústrias que mais trazem retorno hoje aqui, tanto de emprego quanto do movimento econômico, que é o que a gente está conversando aqui, JBS Aves, JBS Suínos, e grande parte é produzido em Itapiranga, né? Itapiranga e região. Né? Então, realmente essa laticínios aqui acabou coroando as 3 principais atividades do ponto de vista econômico aqui do município de Itapiranga. É isso aí, pessoal. Então, como eu já falei antes, nada de mimimi. Se alguém tiver sugestões para dar de algum programa, tá? Escreve lá nos comentários, vai ser bem-vinda a sugestão. E como eu também falei, né? Estamos aí para mostrar o que nós aqui em Itapiranga estamos fazendo, o que o poder público está fazendo e que talvez alguns desses exemplos ali sirvam para fomentar a pecuária leiteira em outras regiões. Obrigado, Eusébio. Valeu, obrigado pela oportunidade. Bom trabalho para vocês. E como eu sempre termino, valeu e aquele abraço.